Então, voltando aqui para os cuidados, né? No caso da sonda velha, recapitulando aqui, com vazamento a troca é necessária. A ruptura do balão também pode acontecer. Então, de repente, esse balão pode romper, por isso que tem que ter esse cuidado também no manejo do paciente, né? Na hora do banho, tem que ter todo esse cuidado para que esse balão não venha se romper, né? O paciente de repente arrancou a sonda, pode acontecer. O paciente arrancar a sonda, então essa sonda tem que ser recolocada, porém, na hora que o paciente arrancou essa sonda ou saiu na hora do banho, não é para ser recolocada naquele momento. Suspende a dieta e espera a avaliação do médico, né, que está acompanhando aquele paciente, e o enfermeiro. Porque se na hora do banho, de repente, o técnico de enfermagem for tentar recolocar essa sonda, pode acontecer que o paciente venha a ter uma complicação maior. Então, é melhor comunicar ao médico, plantonista e ao enfermeiro, para que essa sonda venha a ser recolocada pelo profissional que está habilitado. Porque se essa sonda ela for introduzida erroneamente pelo profissional que não está habilitado, pode ocorrer dessa dieta causar uma complicação no paciente e até a morte. Porque pode ocorrer da dieta ir para o pulmão, então não vai estar no local adequado. Então, também, na primeira administração da dieta, após a instalação da gastrostomia, confirmar, né? Seja qual for o tipo de sonda, nasenteral, gastrostomia, bottom. Então, confirmar se está liberada para a instalação da dieta. Não é apenas instalou a sonda e já administrar a dieta, não. Tem que esperar, né? A liberação do profissional habilitado, que é o médico, ele que libera, e o enfermeiro vai comunicar ao técnico de enfermagem que está liberado aquela dieta. Então, após liberada pelo médico, se for nasenteral, retirar o fio guia, como eu falei anteriormente, aspirar para ver se vem algum resíduo gástrico e administrar 30 ml de água e observar, né, a reação do paciente. Também alguns cuidados que devem ser tomados na instalação da dieta checar o rótulo da dieta, se tem o nome do paciente, se está correto. Existe muito também, às vezes, naquela enfermaria ou na UTI, dependendo do setor que o paciente está, ter paciente com o mesmo nome, acontece muito. Um exemplo, Maria Alves da Silva. Acontece de ter Francisca e o nome completo igual. E mesmo que não seja igual, também tem que ter esses devidos cuidados. Para quê? Para que aquela dieta não seja instalada inadequadamente. Porque a dieta, a composição da dieta, ela não é igual para todos os pacientes. Então, ela é prescrita pelo o profissional que é o nutricionista. O nutricionista é quem, de acordo com os exames daquele médico ou daquele paciente, de acordo com os exames do paciente, de acordo com a patologia, se o paciente é diabético, se o paciente é hipertenso, então existe a dieta adequada para aquele paciente. Então, uma dieta que é para um paciente hipertenso, diabético, não é igual para outro paciente que não tem essas patologias. Então, é prescrito pelo profissional nutricionista. Tem uma composição dos pacientes são diferentes, né, não são iguais, conforme está prescrito para o paciente. Então, tem que ter esse cuidado de checar o rótulo. Na prescrição médica sempre tem a prescrição da dieta também, que o nutricionista coloca lá junto com a do médico. Então, ter esse cuidado, né, de checar o rótulo da dieta com o nome do paciente, o número do leito, a composição da dieta, se é igual ao que está prescrito para o paciente. Manter o paciente de cabeceira elevada, né, que essa cabeceira não esteja muito baixa. Então, tem que ficar
é um pouco elevada. Se for em bomba de infusão, ver com o médico quantas ml horas são, né? Porque existe a indicação de ml hora para cada paciente. Se aquele paciente teve alguma complicação, foi suspensa a dieta, após retornar àquela dieta, muitas vezes o médico ele vai liberando aos poucos para aquele paciente. Um exemplo, se o paciente recebia a dieta em 45 ml horas, ele coloca 20. E aos poucos ele vai aumentando e vai observando se aquele paciente não tem nenhuma complicação, regurgitação, e aos poucos vai liberando a dieta para aquele paciente na ml hora ideal para aquele paciente. Porque esses pacientes eles passam 24 horas recebendo a dieta, então existe um ml hora adequada. Se for por gravidade, que existem também aqueles pacientes que estão em home care, a qual muitas vezes, se for um paciente que está em home care e tem plano de saúde, e às vezes o plano não cobre a bomba de infusão, que é caríssimo, então essa dieta ela é administrada em gravidades. Então, o tempo mínimo para que essa dieta venha a ser passada é de 30 minutos, né, para o paciente. Por quê? Porque se você for abrir o equipo todinho, de repente o paciente pode vir ter alguma complicação e regurgitar e vir a ter náuseas, e aí essa dieta corre o risco de ir para o pulmão, né? E o paciente vai ter complicação e pode levar até a morte. Então, tem esse cuidado na dieta por gravidade. Se for por gavagem, o que é dieta por gavagem? É se colocado na seringa de 20 ml, conecta na sonda, certo? Ela tem um bicozinho, geralmente, não pode ser a seringa de rosca, tem uma de rosca e tem uma de bico. Então, tem que ser a de bico. Então, por gavagem, conecta a seringa de bico na sonda do paciente e é colocada essa dieta como se fosse um funil, um exemplo. Entendeu? Para vocês entenderem. É como se fosse um funil. E coloca a dieta ali e vai colocando aos poucos também, né? Que seja nesse período de 30 minutos, para que o paciente não receba essa dieta rapidamente e não venha a ter complicações. Então, se chama dieta por gavagem. Geralmente, quem recebe essa dieta é alguns pacientes que precisam desse tempo e também criança, né? Muitas crianças que estão em UTI, muitas vezes recebem leite por gavagem, né? Acontece muito. E assim, só mais reforçando, se o paciente de repente vir a regurgitar ou vomitar, parar, no caso, para a dieta e comunica ao médico e enfermeiro do plantão. O médico e enfermeiro que estiver responsável por aquele paciente. Após administrar a dieta, quando terminar a dieta, não esquecer de administrar a água conforme prescrição médica, porque tem aquela água que a gente administra após a dieta, que é 30 ml, 60 ml, vai depender, e tem aquele horário também que se passa aquela água durante todo aquele dia. Então, às vezes está prescrito para o paciente 200 ml a cada tantas horas, vai depender da prescrição, né? Então, observar para isso, para a hidratação do paciente, que é de suma importância o paciente também ser hidratado, mas vai depender muito da indicação, porque tem pacientes que não podem receber essa quantidade de águas, então tem que observar como está prescrito, como é indicado para aquele paciente, porque geralmente alguns pacientes que fazem hemodiálise, eles não recebem muito água, então tem que saber qual a indicação daquele paciente, né? Ter um cuidado também antes de instalar a dieta, higienizar as mãos, né, com água e sabão com a técnica correta. Colocar luva de procedimento, porque você vai manejar com a sonda do paciente. Então, colocar as luvas de procedimento para que o paciente também não venha ter o risco de ter alguma infecção, né, cruzada através de alguma contaminação. Então, ter todo esse cuidado de higienização. Então, para nós finalizarmos,
Tem essa próxima imagem aí, com relação aos frascos, como são os frascos de água, né? Tem a medição certa da quantidade de água, 50 ml, 100 ml, a quantidade que aquele paciente vai receber, porque tudo isso tem que ser anotado, porque existe um controle hídrico do paciente, em saber quanto aquele paciente recebeu durante o dia, tanto de alimentação, de dieta, como de água, para saber se aquele paciente está tendo, se a fisiologia dele está boa, se os exames deles estão corretos, se ele está perdendo muito líquido ou está recebendo muito. Então, existe esse controle hídrico. Então, existe o frasco, ele geralmente é até 300 ml. E aí, a partir de 50 ml, que já começa a medição. Tem o equipo, logo ao lado do frasco, se vocês observarem aí na imagem. Tem um equipo, que tem a parte que conecta no frasco de água, também no frasco da dieta. E tem a parte do equipo que conecta na sonda. Então, assim, a parte do... sempre também observar que quando você coloca esse conector no frasco da dieta ou da água, o equipo tem que estar fechado para que essa dieta não venha derramar, sair, né? Você perder a dieta.